Seja muito bem-vindo ao canal da Matemática. Meu nome é Adriano, é meu primeiro ano em licenciatura de Matemática na Faculdade Estácio de Sá. Farei um trabalho sobre História da Educação, proposto pelo professor Marco Antônio. E nesse trabalho tem como tema Revisitando a História da Educação, Perspectiva do Futuro da Educação. Revisitando a história, nós temos que rever e visitar alguns trechos, examinar livros. Podemos perceber que sempre a história foi contada pela sociedade através da educação. E sempre a história e a educação andaram de mãos dadas. E mesmo que são duas partes distintas, mas que porém andam juntas. A educação em todos os períodos que teve na história, período antigo, período medieval, período moderno, contemporâneo, a educação se fez presente. Por exemplo, foi pedido para rever e revisitar em livros estes momentos. E eu escolhi 2 livros: História, Conexões com a História, parte 1 e parte 2, da editora Moderna. A parte 1 fala dos povos, as suas origens, e o que também nós percebemos o que a educação contribuiu para a construção destas sociedades. E o segundo livro fala da história do Brasil. No Revisitando a História, pude compreender, pude ver que na Idade Antiga, por exemplo, a educação era feita pelas famílias. Bom, se a educação era feita por uma mulher, por uma mãe, precisava do afeto. Através do afeto se passava a educação para o indivíduo. Engraçado, hoje na escola, na educação infantil, os professores são ensinados a usar do afeto para dar aula para uma criança. Percebe que muita coisa que acontece hoje na educação vem vindo das raízes, veio vindo juntando de cada período, de cada tempo, de cada sociedade, de cada geração. E na Idade Média também aconteceu, a educação era proposta pela Igreja. A responsável pela educação era a Igreja Católica. E os seus monges, nos mosteiros, davam aula, ensinavam. E tinha também os monges copistas que copiavam, passava horas e horas copiando. E percebe que houve um momento na educação contemporânea que nós passávamos também horas e horas copiando, fazendo um trabalho. Quem não se lembra da máquina de escrever? Quem não se lembra quando não tinha máquina de escrever, que tinha que copiar, fazer o trabalho tudo à mão? Então são heranças que veio lá de trás. E as crianças na Idade Média que aprendiam, eles eram crianças adultas ou mini adultas. Era muito rígido. Se ela fizesse alguma coisa que contrariasse a educação, ela tinha rigidez, pagava-se por aquilo. Que traços como este evidenciaram uns 30 anos atrás, onde quando a criança fazia uma arte, colocava ela de pé, virado com o rosto para a parede, porque ela tinha feito bagunça na sala de aula. Outras ficavam de castigo na diretoria. Então, são coisas
atitudes que vieram da Idade Média, heranças da Idade Média. E sem contar quem não se lembra, ou quem já não ouviu falar que professores antigamente puxavam a orelha do aluno, davam uma reguada na mão e assim por diante. Isso são coisas que aconteceu, que vieram da Idade Média. E a Idade Média é considerada a Idade das Trevas. A Idade Moderna já é a idade que vem o Renascimento, e junto com o Renascimento, lógico, vem um renascimento também na educação, influencia a educação. Na Idade Média, a educação evolui com a reforma de Lutero. Há choques entre a reforma de Lutero com a contra-reforma da igreja. E com isso a igreja vai perdendo o seu mando na educação e dá espaço e surge um novo caminho para a educação. E também uma educação com mais liberdade, ideais de liberdade, com a Revolução Francesa. Então são pontos que influenciam na sociedade. Cada período, a educação influenciou na formação da sociedade. A educação ficou junto com a Idade Antiga, com o feudalismo, com o mercantilismo. E quando estourou a Revolução Industrial, precisava de uma educação voltada para o indivíduo ser formado para o mercado de trabalho, visto que as cidades estavam crescendo, estavam sendo urbanizadas e indústrias estavam se formando, se criando, e precisava de uma educação técnica, produtiva, e assim a educação acompanhando o período da Idade Moderna. E por fim chegamos à Idade Contemporânea, onde todos sabem, é a educação tradicional, onde o professor fica no centro da sala de aula e os alunos absorvem o conhecimento. Enfim, nestes períodos, as sociedades foram formadas segundo a educação que receberam. E a educação acompanhava o momento da história. E nós examinando os livros, hoje a educação progrediu muito, mas começou lá atrás. E nunca podemos falar que a história é morta. A história ficou para o passado e já não serve para mais nada. O que nós vivenciamos hoje são raízes do passado. Quer ver um exemplo? Platão disse assim sobre a escola pública. Platão falou sobre a escola pública. Você já imaginou? Vem para o mundo contemporâneo hoje. Quantos anos faz que tem a escola pública? Aristóteles disse que o educador tem que conhecer o seu eu para ele saber a verdade. Entende? Então, Aristóteles já falava de um professor, de um educador. Augusto Comte disse que a verdade só é verdade se for comprovada cientificamente. Transportando para os dias de hoje, qual é a matéria que prova a verdade? Antigamente falava ciências, hoje se fala biologia. Então veio de lá de trás, veio das raízes. Por isso que temos que ir lá atrás para saber o que está acontecendo hoje, da onde surgiu, como veio. E hoje usufruímos de vários campos na educação para a formação do indivíduo. E transportando para os nossos dias, não podemos também esquecer que teve evidências que ajudaram muito a formação de um indivíduo mais crítico, mais social, com mais liberdade de expressão. Isso veio lá de trás, na Revolução Francesa.
Revolução Francesa estourou proclamando liberdade, proclamando fim da escravidão, fim do monopólio, um governo livre, democrático e assim por diante. Liberdade. E a Revolução Francesa, a educação foi o agente, sempre foi o agente. A educação sempre foi o agente que levou o ideal da liberdade. Precisava de alguém para levar um escrito, liberdade, liberdade. Quem que ia levar? O agente condutor é chamado educação. E os povos começaram a sair nas ruas e pedindo liberdade. E no mesmo tempo, a família real, mais ou menos no mesmo período, mais ou menos, é a história que conta, não é eu que estou falando, vieram para o Brasil por causa da guerra. E quando eles chegaram no Brasil, eles trouxeram os jesuítas com eles. Pode-se dizer a primeira escola tradicional que teve no Brasil. E o papel do jesuíta foi catequizar os índios, catequizar os homens que eles encontraram aqui. A colônia não foi de povoamento, foi de exploração. Em outras palavras, eles vieram tirar o ouro, pau-brasil. E qual o papel da educação neste momento? Foi importantíssimo. Começaram a catequizar o povo que morava aqui, os índios. E qual que foi o benefício? Bom, politicamente nós vemos nenhum. Vieram explorar, vieram tirar, transportando para os dias de hoje. Será que essa exploração acabou? Fica um ponto de interrogação aí. Tem vários tipos de exploração aí. Mas vamos na educação. A educação foi posta pelos jesuítas e eles foram responsáveis pela escola tradicional na época. Bom, mas teve uma contribuição? Teve. Nós falamos português graças aos portugueses. Teve outro benefício? Eles começaram a plantar cana-de-açúcar e hoje o Brasil tem cana-de-açúcar muito alta, que produz. Engraçado. Levaram o pau-brasil para lá, levaram tantas riquezas do Brasil para lá. E hoje, será que as riquezas que tem no Brasil ainda continuam levando para algum lugar? O Brasil ainda continua perdendo alguma coisa? Bom, vamos voltar na educação. Então, a educação, no princípio aqui, foi imposta pelos jesuítas. E os ideais liberais que estavam acontecendo lá na Europa influenciou o mundo todo. E influenciou aqui no Brasil também. No final do século XIX, para entrar o século XX, começou umas revoltas aqui no Brasil também, ideais do liberalismo. Quem não já ouviu falar de Tiradentes? Por que ele foi morto? Quem não já ouviu falar de Conselheiro, lá em Canudos? Como que aquela cidade acabou tudo, aquele povoado acabou tudo? Porque eles queriam liberdade, eles queriam um modo de vida melhor. Né? Quem não já ouviu falar da Revolução Farroupilha, das chibatadas? Né? Tudo isso veio das raízes, Revolução Francesa. E como que chegou esse ideal aqui no Brasil? Através da educação. Alguém escreveu, alguém ensinou, alguém deu uma informação. Chegou ao Brasil por alguém. E quando chega o conhecimento de algo que você nunca ouviu, de algo que você nunca estudou, nunca aprendeu, chega através de um educador, chega através da educação. Faz parte da educação. Papel, caneta, pergaminho, presta atenção, pergaminho, livros, biblioteca virtual. Falando em livros, salvo erro, na Babilônia teve a primeira biblioteca. Contribuiu. Cada cidade tem uma biblioteca municipal no dia de hoje.
Veja a contribuição da sociedade dos períodos teve nas raízes lá atrás e foram trazidos para cá. Os ideais liberais também, eles vieram com mais força ainda no tempo da ditadura. No tempo da ditadura, por exemplo, professores, universitários, alunos, intelectuais saíram às ruas pedindo, clamando por liberdade, fim da opressão, fim da repressão. Quem não estudou o momento de liberdade que é falado na educação progressista, tendência libertadora e tendência libertária? Essa tendência na educação, ela foi forte, porque o povo saiu às ruas pedindo, e não foi da noite para o dia que o governo ouviu, não. Muitos sofreram opressão, muitos sofreram repressão, censura, vários anos. Quando surgia um movimento ali de liberdade, pedindo democracia, vinha os militares e reprimia, abafava o que eles estavam pedindo. A ponto de chegar, salvo erro, em 1988, o povão saiu tudo, não somente professores e alunos universitários, o povão saiu às ruas e começou a gritar e clamar por democracia, por liberdade, direta já, direito ao voto e assim por diante. Fim do militarismo. A educação estava lá, o seu papel, a sua expressão. Percebe? Essa geração já é uma geração mais social, mais crítica, pedindo direitos. Engraçado. Vamos voltar um pouquinho lá atrás? Comênios disse assim: educação para todos. Todos têm direito à educação. Educação para todos. Todo mundo tem que estudar. Todo mundo tem que ter conhecimento. E quando eles saíram nas ruas para buscar a liberdade, pedir a liberdade, fim do militarismo e o começo da democracia, houve as eleições, foi feita a Constituição, e na Constituição diz assim: todo brasileiro tem direito à vida, direito à saúde e direito à educação. Percebe o que Comênios falou? Educação para todos. Está na nossa Constituição. Percebe as raízes? Até na nossa Constituição tem as raízes do passado. E se fôssemos falar aqui, tinha muita coisa para falar, mas vamos ficar no que foi pedido neste trabalho. E hoje, quais as perspectivas da educação? As melhores possíveis, porque hoje nós temos a faca e o queijo na mão para partir. Hoje temos biblioteca virtual. Se você não quiser ir na biblioteca municipal, você tem a biblioteca virtual. Você tem o mundo acadêmico. Engraçado, o mundo acadêmico, ele surgiu lá atrás. Quando a igreja fez a contra-reforma, surgiu os acadêmicos. Está tudo aqui hoje junto conosco. O que foi começado lá atrás. O que foi começado lá atrás, está tudo aqui. Nós temos hoje condições de estudar sem sair de casa. Hoje está tudo diante de nós. A educação, um historiador disse assim: quando a sociedade só evolui se a educação evoluir. Percebe? O país que a educação está evoluindo, o país vai se desenvolvendo politicamente, economicamente, na saúde, socialmente. Mais educação é menos marginalidade, mais pessoas críticas, éticas. A educação evoluída realmente forma indivíduos com pensamentos mais críticos, pensamentos mais evoluídos, porque hoje está tudo diante de nós. Se você quer fazer uma pesquisa,
você faz dentro da tua casa ou na onde você tiver acesso à internet. Hoje estamos passando do tradicional para o mundo ativo, o mundo virtual, mas não esquecemos, tudo isso é para o conhecimento, é para a evolução da sociedade, para ser formada uma sociedade mais justa, mais igualitária, precisa da educação. A educação é o agente, é o veículo, sempre foi e sempre será. Espero que vocês gostem do trabalho, façam um comentário, dê uma sugestão. As perspectivas são as melhores possíveis. Quem diria, antigamente não tinha bolsa de estudo, hoje só não estuda, só não adquire conhecimento quem realmente não quer. Mas quem quer, como disse alguém, quem tem boca vai a Roma. Hoje você não precisa ir pegar o avião e ir lá em Roma. Dentro da tua casa você passa lá em Roma e estuda a educação em Roma, a sociedade, a cultura, os costumes pela educação ativa, sem sair de casa. É o trabalho sobre a história da educação. E a história nunca acaba, ela sempre está. Cada dia que vai passando, ela vai sempre aumentando. E a educação junto, o conhecimento junto. Hoje temos um mundo, como se diz, na ponta do dedo. Até mais.